Deus e da igreja, que é quem aprova ou reprova a nossa ingressão à membresia da igreja. No dia que eu fui fazer a profissão de fé, foi no templo da 1º de maio, 239 ali. E o pastor mandou eu ficar de frente assim e perguntou: por que é que o irmão quer se batizar? Aí eu disse: pastor, foi porque Jesus me salvou, perdoou os meus pecados, eu tenho certeza de salvação e de vida eterna. Aí ele perguntou: quem conhece este moço e recomenda o batismo dele? Algumas pessoas que me conheciam se levantaram, estenderam a mão e confirmaram. E depois ele perguntou: quem sabe de alguma coisa que impossibilite esse moço do batismo, que reprova o batismo dele? Pode falar agora. Por misericórdia de Deus, ninguém me reprovou. E ele perguntou: a igreja autoriza batizá-lo? A igreja autorizou. E eu estou servindo ao Senhor até aqui. Aqui está um grupo de irmãos, um grupo de irmãs. Quem não fez a profissão de fé, por gentileza, venha, fique aqui na frente. Olhando para a igreja, olhando para lá. Isso. Aqui estão irmãos e irmãs. E eu quero perguntar de uma maneira coletiva: por que os irmãos querem se tornar membros da igreja? Por que os irmãos querem ser batizados? Olha, eles estão dizendo que Jesus salvou. E as irmãs que aqui estão, porque querem ser membros da igreja, serem batizadas, por quê? As irmãs estão dizendo também que Jesus salvou. Digam todos assim: salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dos irmãos que estão na nave do templo, quem conhece tanto esses irmãos, quem conhece tanto essas irmãs, quem conhecer, fique em pé por gentileza. Quem conhece? Obrigado, 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 obrigado. Podeis sentar. Quem tomou conhecimento de alguma coisa que impossibilite o batismo desses irmãos e dessas irmãs, se levante e diga: pastor, não pode por isso, por isso e por isso. Em um batismo, há muitos anos atrás, um irmão se levantou e disse: não pode, porque eu tomei conhecimento que esse irmão ainda vive fumando cigarro. E aquele irmão disse: pastor, eu fumei.
mas eu prometo que de hoje por diante eu não fumarei nunca mais. Aí o pastor pediu autorização à igreja, a igreja autorizou batizar. Aquele irmão tornou-se de membro, tornou-se pastor da nossa igreja. Deus pode fazer. Agora depende de cada um de nós. Nós é quem damos condições para que Deus realize em nós. Porque se a gente fechar a porta, Ele não força a porta. A Bíblia diz: eis que estou à porta aí, e se alguém ouvir a minha e abrir a sua, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem autoriza o batismo destes irmãos? Por graça e bondade escaparam todos. Voltem para os vossos lugares e as irmãs também. Isso é muito gratificante. Os ministros que estão aí, fiquem em pé e voltem-se para a igreja vê-los. São esses os pastores que vão batizar esta quantidade de irmãos e de irmãs. Eu não sei se a secretaria da igreja já conseguiu. Ótimo, ótimo. A igreja confirma esses irmãos batizar esses novos conversos. Obrigado, senhores. Obrigado. Vamos proceder agora à chamada. Aproveitando, antes da chamada, eu quero dar uma palavra de Deus para esses irmãos que aqui estão e essas irmãs que aqui estão. Essas irmãs, uma boa parte jovens, amanhã, se Jesus não voltar, porque nós estamos esperando Ele agora, vocês serão futuras missionárias, dirigentes de círculo de oração, secretárias de louvor, enfim. E esses irmãos também, muitos aqui, irão auxiliar o trabalho, depois de um bom tempo servir a igreja na função de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, porque é Deus quem dá, pastor à sua igreja, permanecendo firme, constante, abundantes na obra e tendo cuidado de si mesmo e da doutrina, vocês chegarão no porto desejado das vossas aspirações. Na carta ou epístola aos Romanos, capítulo de número 6, nós encontramos uma recomendação muito interessante que eu quero ler. Romanos 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos dos Apóstolos 6, versículo 7. E crescia
a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A ação poderosa do Espírito Santo era tão atuante que o número de pessoas, daqueles que aceitavam o Evangelho, daqueles que criam para a vida eterna, se multiplicava. E os sacerdotes, naquela época, obedeciam à fé. Digam comigo: crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Toda ação tem uma reação, mas toda ação de Deus promove sinais, maravilhas e prodígios. É tanto que às vezes eu digo na igreja: não vá ferir a rocha, não vá forçar a barra, fale e deixe que Deus se encarrega de trabalhar nos corações. Porque a Bíblia nos diz, no livro do profeta Zacarias: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Deus quem convence, através do Espírito Santo. É Deus quem transforma, é Deus quem liberta. E que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que já temos crido em Jesus, que já recebemos a libertação dos nossos pecados, vamos agora viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, eu não ouvi toda a igreja. Se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo, então vamos andar em novidade de vida. O homem, a mulher que está em Cristo, ele tem que ser diferente. A sua maneira de falar, o seu comportamento, a sua forma de vestir. As mulheres não devem cortar os seus cabelos e os homens não devem o seu cabelo crescer ao ponto de se não conhecer se é João ou é Maria. Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha, irmãos, quando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entrou nas áreas do Ceará, naquela época, o saudoso padre Cícero Romão Batista era uma liderança, e foram falar com ele, disseram: padre, chegou agora aqui na nossa cidade um pessoal que se diz crente. E o que é que o senhor diz disso? Ele disse: crente? Sim. O que é que o senhor diz disso? Ele disse: crente, bem crente, crente. Amém? Crente, bem crente, crente. Crente por dentro e crente por fora.
crente no colégio, crente na universidade, crente na fábrica, crente na construção, crente no mercado, crente na feira, crente na rua, crente bem crente, crente. Nova criatura. Viver de conformidade com a palavra. Viver sem dar trabalho à igreja. Viver para a glória de Deus e para a conquista de outras almas. Quem agradece a Deus por ser crente? Eu também agradeço a Deus por ser crente. Olha, eu tive o privilégio de aceitar a Jesus ainda criança. Meus pais foram para o Rio, São Paulo, e nós fomos parar em São Vicente. Nesses dias eu vou fazer uma visita a São Vicente, que eu quero encontrar ainda meus parentes. Eles ficaram lá. E eu fui levado à igreja evangélica e aceitei a Jesus como meu Salvador. Jesus salvou a minha alma. Jesus me libertou da vida do pecado. Ele me fez servo seu. Servo não tem vontade própria, servo não se governa, servo só obedece. E quem pode dizer amém? Bom, está aqui este grupo de irmãs, está aqui este grupo de irmãos, estão aqui os ministros de Deus que vão batizar a vocês. E nós esperamos que amanhã, no culto de ceia, vocês venham para o culto, participar da primeira ceia na vida de vocês. E eu quero apresentar este grupo aqui e dizer: olha, irmão, esses irmãos se tornaram membros pelo batismo em águas. Eles estão aqui para cear conosco. Isso é muito gratificante. E todos dizem: é amanhã. Foi porque hoje de manhã irmã Carmen me perguntou a ceia. Aí eu disse: é amanhã. Não, mas a Santa Ceia é na outra segunda-feira. Então tem tempo para vocês se organizarem, vir com a melhor roupa que tem, melhor sapato, a melhor camisa, melhor gravata, bonitinhos aqui. E junto nós vamos celebrar ao Senhor. Irmão secretário, por gentileza, a chamada dos candidatos ao santo batismo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Antes nós chamarmos os irmãos que não se batizaram,